Agora a gente entra no primeiro capítulo, né? Que seria a origem do Espiritismo. Muitos falam que o Espiritismo é uma religião nova, uma religião do século XIX, mas ela vem sendo moldada há milênios, né? Desde que o homem passou a acreditar num Deus único, né? Ela já começa a ser moldada lá. As pessoas falam assim, mas médiums só existem agora? Nunca existiu, porque com a criação da doutrina que existem os médiums, né? Todos os profetas foram médiums, né? Todos aqueles que diziam conversar com a espiritualidade, conversar com Deus, né? Eram médiums. Algumas religiões evangélicas dizem que Deus falou comigo, né? Isso nada mais é que uma intuição, isso nada mais é do que um espírito, né? Nós, com nomes diferentes, que eles dão o nome de Deus, falando por eles, né? Então a gente percebe que a religião espírita ela vem sendo criada há muitos e muitos anos, né? Desde do Deus único de Abraão, passando pelos judeus, passando pelos cristãos, né? Pelos católicos, e chegando a nós espíritas na codificação de Allan Kardec no século XIX. Aí, se você quiser que eu leia a introdução do capítulo 1, acho que é interessante, até que é bem... Deixa eu só... Pode falar, Oswaldo. Deixa eu só falar. Queria ler só a passagem bíblica, né, do capítulo 1. Eu não vim destruir a lei, Cristo disse, né? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhe cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei não seja cumprido perfeitamente até o único J e um só ponto. São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Mas se você quiser fazer o complemento. Então, vou voltar, a gente vai voltar. Você falou médium, né? A médium foi a palavra criada por Allan Kardec para definir intermediário, né? Uma pessoa que intermedia uma conversa, como um telefone, uma conversa entre duas pessoas. Ele colocou médium, que é o intermediário desse mundo espiritual que ele conheceu com o mundo material. Por isso se colocou o nome médium. E como ele disse, né? Em todas as passagens da Bíblia, desde lá do Velho Testamento, você vai encontrar pessoas conversando com alguém, com um anjo, né, dando um nome que seja, mas que nós vamos perceber, e isso é muito importante, às vezes as pessoas falam assim, Deus me abandonou, e a gente vai perceber que não, que a própria mediunidade foi uma forma que Deus percebeu de que, para não deixar, na verdade, essas pessoas sozinhas, né? Eles falam assim, um amigo, e eu acho bonito isso, né? Quando um de nós, vamos dizer, desencarnar, que legal que seria, né? Você receber a informação dessa pessoa, de você receber uma orientação, de você saber se você está caminhando certo. Quer dizer, essa é a função da mediunidade, né? De ser esse intermediário entre esse mundo espiritual que hoje nós sabemos que existe. Dificilmente alguém vai dizer que esse mundo não existe. E a comunicação, que a gente falou em todas as religiões, a pessoa eles usam um termo, né, inspirada pelo Espírito Santo. Sim, é inspirada por um espírito de luz. Isso. O que é um espírito de luz? Um espírito que está bem e que pode orientar a gente, né? Porque eu brinco sempre com as pessoas assim, né? Eu tô lá com o meu carro quebrado na rua, passa uma pessoa e fala assim, posso te ajudar? Aí você vai falar assim, peraí, você é mecânico? A pessoa fala, não, então vai ser um pouco difícil de você me ajudar. E a mesma coisa é com os espíritos, né? Como que uma pessoa pode ajudar se ela não estiver bem? Você só vai poder receber ajuda de um espírito que realmente estiver bem nesse plano espiritual, que a gente chama de espírito de luz, o espírito que encontrou, que está com a consciência, que conhece o que está fazendo. Então é esse que pode ajudar, né? Então, desde que o mundo é mundo, existem que eles falavam de profeta, e a palavra médium quer dizer intermediário, é um intermediário entre um plano superior, né, um plano além do nosso plano, mas que pode ter lá pessoas que conheçam de algum assunto, como tem pessoas também que não conhecem. Então, eu só posso receber auxílio de alguém que esteja melhor do que eu, né? Não dá para receber auxílio de alguém que esteja numa situação pior do que a minha, né? Então, por isso, na verdade, citei o médico. Então, Isso é a primeira... Quer falar alguma coisa? então, meio relacionado a isso, muitos têm medo, né? Pessoas que têm sonho, pessoas que veem espíritos, têm muito medo de entrar numa casa espírita
e serem chamados para a mesa, porque, na verdade, são médiums, né, ostensivos, e tem medo desse desenvolvimento espiritual, não querem assumir compromisso, né, mas se a pessoa parar para pensar, né, ela tem que aprender a lidar com esse sentido que ela tem. Da mesma forma que a gente escuta bem, a gente tem que aprender a saber o que escutar e assimilar. Da mesma maneira, você sente um cheiro, você sente o olfato, você tem que saber o que é bom e o que é ruim, para você pôr no nariz. Visão também é a mesma coisa. Então, o desenvolvimento mediúnico é super importante para você aprender a lidar e definir o bom do mau espírito, para que você possa viver melhor, né? No meu caso, passei por anos tendo uma mediunidade que eu desacreditava e, na verdade, eu atraí espíritos ruins que me interferiam muito na minha vida até minha entrada no espiritismo, até hoje, né? Mas hoje eu já sei lidar com isso, sei procurar ajuda, sei fazer uma oração, sei encaminhar esses espíritos, e isso me transformou numa pessoa mais fácil de existir, né? Mais fácil, minha existência se tornou mais fácil, né? Voltando ao que você falou de mediunidade, né? Todos nós temos uns mais ostensivos e outros menos. Então, quem tem a ostensiva é muito importante esse desenvolvimento mediúnico para saber lidar, né, com as energias boas e principalmente com as energias ruins. Eu gosto de falar, eu não gosto de usar o termo, né? Pessoal, eu não gosto de usar o termo desenvolvimento, eu prefiro usar o termo aperfeiçoamento, porque a mediunidade, na verdade, você já tem, então você não vai desenvolver a mediunidade, você vai, na verdade, aperfeiçoar, como você disse, a audição, né? Isso. Cada pessoa que nem quando você trabalha com qualquer coisa que seja, vamos dizer, uma pessoa é carpinteiro, né? Ela tem um dom para mexer com a madeira, para essas coisas. Ela até conhece, mas o que ela precisa? Ela precisa estudar para conhecer medidas, para conhecer ferramentas. Isso ajuda ela a aperfeiçoar aquilo que ela já tem. Então, uma coisa que as pessoas às vezes não falam, né? Chega no centro espírita, vai para a mesa, começa a trabalhar e não sabe o que está fazendo, né? Nem você falou. Então, a primeira coisa que a gente precisa é estudar. Estudar o quê? Estudar meu corpo, estudar as reações que eu tenho, por que aquilo está acontecendo. Depois, com o estudo que Allan Kardec fez, você vai conhecer os espíritos. Quem são os espíritos? Os espíritos são, né, seres que estão fora do mundo material. Como eles estão? Eles estão da forma que eles saíram do planeta Terra. Se eles saíram daqui doentes e não conseguiram se melhorar ainda, eles estarão doentes. Se ele saiu daqui com bastante conhecimento, saiu daqui, né, já com uma religião, com um aprofundamento de estudo, é claro que ele vai estar melhor. Só que eu preciso conhecer meu corpo e preciso saber o que é bom para quando um espírito se aproxima de mim, eu falo, não, esse é bom, esse é ruim, esse precisa de ajuda, esse está passando ensinamento. E os centros espíritas não conseguem dar isso, esse ensinamento diretamente. As pessoas falam assim, me ensine como ser médium. Não tem como ensinar. Você precisa conhecer, porque cada mediunidade é única, né? O que uma pessoa tem de mediunidade, a outra não tem. É difícil você achar médios muito iguais. Então, o que ela precisa mais é conhecer, mas principalmente saber como ela age. Se ela é impaciente, se ela é ciumenta, se ela é invejosa, lógico que isso ajuda a atrair espíritos que estão na mesma sintonia que ela. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar a minha forma de ser. Eu preciso me acalmar, eu preciso ser mais paciente, eu preciso ser mais compreensivo. Aí que entra o ensinamento do Evangelho. Aí que nós vamos saber por que Jesus fala do egoísmo, por que eu preciso ser humilde, por que eu preciso perdoar. Porque isso vai me ajudar para que na hora que esse ser se aproxime de mim, eu saiba se ele precisa de ajuda ou se ele pode me ajudar. Então, na verdade, nós precisamos fazer isso. Isso é mais ou menos fazendo uma analogia ao nosso mundo material. Essa comunicação, essa vibração dos espíritos funciona como uma frequência de rádio. Se você está numa frequência baixa, né, você se comunica com espíritos daquela frequência. Então, se você está num estágio depressivo, com pensamentos ruins, vai atrair espíritos ruins. Você não vai enxergar espíritos bons, você não vai sentir a espiritualidade boa. A partir do momento que você faz uma oração, talvez esses espíritos ruins sejam ajudados e você consiga atrair espíritos bons. Você está mudando a frequência da sua mediunidade, mudando a frequência.
E isso em várias situações. Não sei se você assistiu o filme de Divaldo Franco, né? Ele, em certo momento, quando ele está no começo da sua vida, que ele está sem movimento das pernas, fica 6 meses sem movimento das pernas, uma médium, né, que ele não sabia que tinha mediunidade, entra no quarto e fala que tinha um rapaz obsidiando ele ali. Aí o pai fala assim, mas Divaldo também enxerga o espírito, por que ele não está enxergando o espírito agora? Daí a mulher falou, porque ele está em outra frequência, né? Ele tinha perdido o irmão há pouco tempo, então estava uma frequência desalinhada ali. E Divaldo Franco, com toda a sua mediunidade aguçadíssima, não enxergava o espírito ali, né? Estava sendo obsidiado. E com uma oração, aquele espírito foi encaminhado, que era o irmão dele, e ele voltou a andar. Então a gente vê que a gente o tempo todo, né, orar e vigiar. O tempo todo você tem que orar, vigiar seus pensamentos para estar sempre atraindo bons espíritos, né? Naquela hora de discussão, naquela hora de desavença, né? Um Pai Nosso, uma oração que você tenha para um santo católico que seja, que você se comunique com a espiritualidade de alguma forma, é a maneira de você voltar à frequência dos bons espíritos e das boas intuições, né? E mediunidade é muito isso, né? É muito o que você pensa, né? Você atrai. É bem por aí, né, Zó? Isso, é interessante que você falou, porque a gente está falando assim, a ideia nossa de estudar o Evangelho, a gente falou, é para mudar essa vibração, e principalmente para mudar a vibração da nossa casa, que a gente falou, né? Da gente estudar em casa. Muitas casas, as pessoas voltam do trabalho, o casal, né? Os filhos voltam da escola, voltam da rua, e cada um com o seu pensamento material, né? Então, às vezes a vibração dentro da casa e da própria pessoa, né? Pagamento que precisa fazer, alguma desavença dentro do próprio trabalho, algum desentendimento com o próprio filho, começa uma discussão, né? E aí os espíritos que estão nessa vibração se aproveitam disso e tomam conta, né? Desses seres. Que nem você falou. Quando você respira, faz a oração, vamos ler um trecho do Evangelho, vamos tentar interpretar. Você sai dessa vibração e consegue, na verdade, dar a permissão para que os espíritos que estão na vibração melhor consigam te ajudar. É o que acontece às vezes no passe, né? Eu falava para as pessoas, né, que iam, você vê sempre as filas do passe nas casas espíritas, às vezes dobrando o quarteirão, né? E às vezes a aula de evangelho você tem 5, 6 pessoas. Só que a pessoa que toma passe hoje e não melhora a vibração, ela vai voltar amanhã, ela vai voltar depois de amanhã. E a ideia, eu até falei isso uma vez, algumas pessoas não concordaram. Eu falei, a minha ideia era ter a casa espírita cheia de trabalhadores e com uma fila pequena, com um ou dois daqueles mais necessitados para receber o passe, que as pessoas fossem ao centro espírita, na verdade, para ajudar e não para ajudar, para ser ajudado. Você vê que tem pessoas que vai terça, quarta, quinta, sábado tomar passe, mas ela não muda a vibração. Então ela sai do centro espírita, com certeza na rua, com qualquer acontecimento, ela já perdeu tudo aquilo de bom que ela conseguiu naquela hora do passe. Então, assim, o mais importante é quando você conseguir, na verdade, dar um alto passe, ou seja, você mesmo falar, né, conversar com Deus diretamente, como a gente fala, conversar com os espíritos, mudar a vibração para que você não entre na sintonia, né, que você consiga ter uma sintonia diária de vibrações boas, de pensamentos bons, aí você não entra, né, você não se desgasta, você não fica estressado, você volta para casa tranquilo, feliz, você não discute com ninguém. Então, há uma necessidade disso. Então, eu sempre, quando eu faço evangelho lá no sempre dou exemplo, né? A pessoa tem muita dor de cabeça, né? Provavelmente, a pessoa está passando por um problema de visão e precisa usar óculos. O que a pessoa faz para tirar a dor de cabeça a princípio? Ela vai tomar sua dipirona, seu paracetamol, e no momento a dor de cabeça vai ser livrada, vai atuar na consequência, né? Na consequência do problema. O que seria, analogicamente falando no centro espírita? Seria o passe. A pessoa tem um problema, ela precisa do passe para se aliviar, certo? Mas a causa do problema, que seria ela procurar um oftalmologista e usar o óculos, que seria o que no centro espírita? O aprendizado do evangelho. A partir do momento que você aprende o evangelho, aprende a usar ele em diversas fases, diversos problemas da sua vida,
você começa cada vez menos precisar do paracetamol, cada vez menos precisar do passe, cada vez menos precisar da dipirona. Então, é uma analogia que eu faço que é muito interessante. Você tem que ir na causa, né? E que você vê no centro espírita, principalmente, bom, o único que eu frequentei bastante, que é o que você frequentava, é a fila de passe gigante, né? Que daria umas 5 salas na assistência, e você vê todo mundo indo embora, ninguém ficando para pelo menos meia hora do evangelho. Então as pessoas ainda gostam do paliativo, né? Ainda gostam do mais fácil, do mais rápido, né? E isso a gente vê em todos os lugares, né? Em todas as religiões. É muito mais fácil uma religião você achar que está quites com Deus, pagando, fazendo um agrado ali para o padre, para o pastor, para o sacerdote, para o presidente do centro, do que você se melhorando como pessoa. Então, o evangelho é importante para isso, né? Que você vai atuar na consequência do problema. E eu dei um exemplo, que a gente sempre, quando eu conversei com você, eu aprendi isso, né? Fazer meu autopasse, né? Em momentos que eu estou em discussão com alguém aqui em casa ou no serviço, eu tenho o evangelho aqui em casa, tenho o evangelho no serviço, e quando eu vejo que eu estou perdendo a estribeira, estou perdendo a razão, o que eu faço? Respiro fundo, vou lá e leio um parágrafo do evangelho aleatoriamente. 10 minutos eu volto, a pessoa que eu estava discutindo estava com uma vibração ruim, parece que a pessoa muda, e eu mudo com a pessoa, a sintonia volta a ser uma sintonia boa, uma sintonia de entendimento. Coisas que, se eu não fizer isso, o que acontece? Né? A briga, a repulsão acontece de forma muito grande, muito forte. Né? O duro é você ter esse feeling de sentir que alguma coisa está ruim ali. Né? Alguma energia ruim está fazendo você brigar com uma pessoa por um motivo banal. Né? Se o motivo realmente é um motivo sério, você consegue convencer a pessoa com argumentos se você estiver calmo. Agora, se o motivo for banal e você começa a se exaltar porque você não consegue convencer a pessoa, porque a pessoa não quer escutar você e você não quer escutar a pessoa, alguma coisa está interferindo ali, e aí sim precisa de uma purificação do ambiente, né? Que seria, no caso, um passe, voltar a Deus, fazer uma oração ou algo do tipo, né? O que você está falando, e assim, é muito interessante. Tinha uma coisa que eu sempre cito também para as pessoas, e que você falou, o que eu mais ensinei no meu tempo de ensinamento do Evangelho é ensinar as pessoas a acharem isso. Né? Você falou, hoje eu consigo ter esse feeling de perceber o que está acontecendo. Na verdade, isso é um desenvolvimento mediúnico, isso é um aperfeiçoamento mediúnico. É eu saber o que me faz mal, né? O que me atrai? Por que eu estou dando guarida a espíritos que estão querendo que eu brigue, né? Quando eu não quiser mais brigar, meu pai falava isso, quando um não quer, dois não brigam, né? Então é isso, o espírito está ali na sua cabeça, vai brigar, você vai brigar. Quer dizer, o dia que você falar, não quero brigar, para com isso, o que ele vai fazer? Ele vai ficar perdido, ele vai O que embora. dispara em mim é a minha Depende raiva, de né? você. O que dispara em mim é a minha Isso, raiva. então ele fala assim, Situações disparam em mim a minha raiva. Né? Talvez eu tenha um marido ou uma esposa que eu brigue com ela porque ela faz isso, aquilo e aquilo. Não vou conseguir. Primeiro, a coisa que tem que ter na cabeça, senão não vai conseguir mudar a pessoa. Impossível você mudar a pessoa com palavras, apenas com atitudes suas. Então você tem que entender que aquilo ali que dispara coisa ruim em você, você tem que ter o discernimento de saber que aquela pessoa está fazendo algo que possa vir transformar você numa energia ruim, e aquilo ali você tem que ter a fuga, o escape e o entendimento que a pessoa está passando também por um desenvolvimento espiritual, né? Da mesma maneira que você manifesta isso na pessoa, a pessoa manifesta algo em você. Então, você primeiro entenda a pessoa, né? Respeite a involução, a pouca evolução dela ainda nesse ponto, né? E com o tempo, com o passar da raiva, você tenta elucidar com exemplos, com um bom senso, com conversas edificantes, né? Lendo o Evangelho, frequentando um lugar bom, para que a pessoa melhore e você também aprenda a reconhecer as suas falhas, né? isso, falou. Na verdade, vai cair no. Que ele falou assim: por mais que a gente estude mediunidade, a gente estude o livro dos Espíritos, ele cai no Evangelho, né? A solução vai estar tudo no Evangelho de Jesus.
para você não brigar com a pessoa, a primeira coisa você tem que reconhecer ela como seu irmão. Você tem que reconhecê-la como filho de Deus. O que a gente não faz? Quando você vê uma pessoa e ela faz algo que você não concorda, você trata ela como inimigo. Né? Você quer tirar ela do caminho, você quer vencer na força, você quer vencer na luta. Quando você fala, não, ela é um filho de Deus, ela está precisando de carinho. Então eu esqueço de mim e começo a olhar para a pessoa de forma diferente. Eu falo assim, eu não vou brigar, não quero brigar, e a pessoa não merece isso. Quer dizer, lógico que você quebra isso, você tira essa sintonia, essa vibração de briga. Então, mas para isso você tem que reconhecer, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? Fazer aos outros o que você gostaria que fizesse. Cai tudo, na verdade, no Evangelho. Então, eu não vou brigar, eu não quero brigar. Quando você pôr isso dentro, né, de si mesmo, fala assim, não vou sair todos os dias da minha vida para não brigar com ninguém, para não arrumar confusão. Não vou deixar que as pessoas, né, não vou ver coisa errada também e deixar. Mas vou relevar, vou tentar entender, vou conversar de uma outra forma. Quer dizer, se está tendo briga, alguma coisa está acontecendo. Vamos mudar a abordagem. A pessoa está com um problema, vou entender o problema dela. Quer dizer, quando você falou, né, casais, marido e mulher brigando, por que brigam? Brigam porque um quer forçar o outro a fazer uma coisa que não quer, porque não ama de verdade, quer mudar a pessoa do Geralmente jeito que o ela marido quer. briga para mudar a mulher agir diferente. A mulher briga para fazer o marido praticar uma coisa diferente, né? As pessoas não tentam se modificar, né? Aceitar aquilo, né? E se para você modificar, aceitar aquilo que o seu cônjuge quer, vai te fazer mal, você tem que explicar para ele. E se não der certo, fazer o quê? A separação é inevitável, tá aí para isso. Mas assim, você tem que fazer o máximo para se mudar, né? Para mudar a si próprio, né? Não, e nunca mudar o outro, né? Mais ou menos é isso aí. Quando eu quiser falar assim, o errado sou eu, não pode ser só outra pessoa errada. Por que não pode ser eu errado? Por que eu não posso ter defeito, ou só as outras pessoas que têm defeito? Né? Quer dizer, quando eu começar a olhar os meus defeitos, quando eu começar a falar, não, isso eu não posso fazer, essa forma de brincadeira minha não pode, essa forma de falar com os outros eu preciso mudar. Eu não preciso ter sempre razão, né? Não é porque eu sou, como você, né? Você é proprietário. Não é porque você tem empregado que você precisa tratar com desrespeito, pisar Não. porque eu sou, né? Você consegue abordar. E quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente trata as pessoas de forma diferente. A abordagem, você vai aprendendo a abordar, entender, né? Quando a sensibilidade que a gente chama de identidade é a sensibilidade de perceber que a pessoa tem problema. E você De perceber que a pessoa não está num dia legal e você mudar a brincadeira, tentar entender, tentar conversar, não ficar questionando, não ficar cobrando, quer dizer, e a gente fala assim, na experiência da vida, principalmente em casais, né, em famílias, você precisa conhecer a pessoa que você tem do seu lado, para você falar, peraí, ela não gosta que eu faça isso, então por que eu vou fazer? Para arrumar confusão? Então, para você, eu sempre alguém falou isso, eu acho super interessante. Você cultivar a raiva de alguém, né? É a mesma coisa que você ficar tomando veneno a vida inteira esperando que o outro morra. Porque a raiva é sua, não é da pessoa. Se você sente raiva de um empregado, se você sente raiva do seu patrão não sabe, seu empregado não sabe, aquilo está fazendo mal somente a você, né? Eu pareço ser uma pessoa muito calma, mas já fui uma pessoa muito briguenta, né? Na minha juventude, já briguei muito. E todas as vezes que eu briguei, né, por mais que eu tenha saído numa desavença, até numa briga física e tenha ganhado essa briga, no dia seguinte eu ficava muito mal mesmo. Assim, com um arrependimento, com uma sensação de, sabe? E quando você fica naquele jeito do deixa disso, vamos parar com isso, vamos fazer amizade, vamos não sei o quê, por mais que a pessoa não queira tornar essa amizade ali a princípio, porque está no calor da emoção, mas você evitou a briga e foi embora, engoliu o sapo, né? Tem aquelas pessoas que falam, eu não engulo sapo, né? Eu não levo desaforo para casa. Se você levar o desaforo para casa, o dia que você acordar o dia seguinte, você tem um alívio tão grande, mas tão grande de não ter brigado, de não ter saído numa violência, possivelmente a outra pessoa também tenha tido isso, e provavelmente a reconciliação com essa pessoa seja muito mais fácil do que sair às vias de fato, do que ter ganhado uma briga na selvageria, usando seus instintos animais,
né? Como se você fosse um animal e precisasse brigar com outro ser por causa de um alimento, né? Nós não estamos mais nesse mundo primitivo. Então, o perdão, né? A empatia é fundamental para que a gente se torne melhor e para que a gente se sinta melhor, não é isso? As pessoas têm, às vezes, um pouco de medo do perdão, porque você acha que quando você dá o perdão, dá a impressão que você aceitou que a pessoa seja daquele É jeito. tonto, né? Você perdoa demais, você Isso, é bobão. e na verdade a gente fala assim, né? Quando a gente perceber, o perdão não é para o outro, o perdão é seu, que você falou do copo de veneno, da raiva que você engole. É quando você perceber que quem está passando pelo problema é você, quem está se envenenando é você, você perdoa, porque o perdão é, na verdade, você tirar de você mesmo aquilo que está te incomodando. Porque enquanto você não perdoa uma pessoa, você fica remoendo, né? Que as pessoas falam o ressentimento, a palavra ressentimento, ela fala ressentir, quer dizer, o res tem o significado de fazer de novo, né? Ressentir, sentir de novo o que ela sentiu na primeira vez. E cada vez que ela lembra, a mesma coisa da mágoa, né? É, Ela ficou magoada pelo que uma pessoa falou, e cada vez que ela lembra, se magoa de novo, ela ressente novamente. Quer dizer, eu falava com as pessoas, eu assisti uma palestra do Mário Mas, ele é um psicólogo espírita, e ele falava que nós fazemos com a gente uma lata de lixo, e nós jogamos para dentro da lata de lixo da gente tudo aquilo que é ruim. E aí aquele lixo fica lá dentro. E aí, com a mágoa, com o ressentimento, você vai, na verdade, remexe no lixo novamente e coloca ele para fora novamente. Mexe com você aquele lixo que estava parado. Quer dizer, ele falou, nós somos uma lata de lixo e jogamos para dentro tudo que é sujeira. Nós temos, na hora de chegar e pegar, que é o perdão, né, o ensinamento de Jesus, é tirar toda a sujeira que está lá dentro e jogar. E não trazer mais lixo para dentro da gente, né? Esse é o... é. E assim, quando a gente lembra, por exemplo, do filme do Chico Xavier, né, tem no Divaldo Franco tem um exemplo também, quando entra uma mulher meio atormentada no centro e começa a chamar ele de charlatão, 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 ele levanta, calma, mulher, calma, calma, e a mulher gospe nele. Aquilo dá uma sensação de ira na gente que está assistindo o filme, né? E você vê que ele responde, né, com toda aquela docilidade, com toda aquele amor, e a mulher fala assim, e agora? Quebrou a mulher, né? Quebrou a pessoa. Teve uma situação também, que eu lembro, eu já nem era frequentador do centro espírita, eu e meu irmão estávamos de moto, tomamos uma fechada. Tomamos uma fechada, falei pro meu irmão assim, quase sofreu um acidente. Falei pro meu irmão, vamos atrás desse cara, vamos bater nesse cara, vamos bater. Seguimos ele por uns 1 quilômetro, chegamos no semáforo, ele parou. Falei, agora esse cara tá ferrado. Quando eu cheguei do lado dele, parei do lado dele, o cara fez assim para mim, desculpa, eu não te vi, filho, não te vi, filho. Quebrou totalmente aquela... Foi um balde de água jogado no fogo, né? E eu falei, toma mais cuidado, só seguimos viagem. Mas assim, eu estava pronto para partir para as vias de fato. Porque a ira que gerou aquilo ali é muito grande. Então você vê que um gesto de amor, ninguém dá fechada no outro no trânsito porque quer, né? Salvo em alguns casos, né? Mas assim, a pessoa não faz porque quer, principalmente em moto e carro, tem muito essa desavença, né? Não enxerga, dá ponto cego, a moto não enxerga. E você vê que a pessoa praticou um gesto de desculpa, de assumir a sua culpa e que me desarmou totalmente. Ele jogou um balde de água, então é isso que a gente tem que fazer, né? Ser mais empático, né? Pedir desculpa, ver que nós somos limitados, somos pessoas que erramos, estamos sempre errando, estamos sempre... precisamos sempre estar pedindo desculpa, porque nós não somos perfeitos, senão nós não estávamos encarnados em um mundo como esse. É fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que fizessem com a gente, né? Usar de verdade o mandamento de Jesus, é amar, na verdade, amar de verdade. Você falou, né? Tem umas coisas que as pessoas colocam no Facebook que é muito interessante. Fala assim, eu não quero ter razão, eu quero, na verdade, ter paz. Né? As pessoas são cheias de razão, eu quero ter razão, eu quero estar com a verdade. Não precisa. Viva em paz, né?
deixa a pessoa ficar com a razão, né? Então, Fazer de tudo. essa parte de Facebook também, mais uma experiência minha, que é bom estar com experiências da vida da gente, né? Até você também, a gente tem uma vertente meio esquerdista aí, a gente, com esse negócio do presidente ter ganhado, a gente estava tendo muita desavença no Facebook, brigando muito, né? E assim, quanto mais eu discutia, mais vinha a gente em cima, e mais eu discutia, mais vinha a gente em cima. Até que um dia, até com uma pessoa do centro aí, eu comecei a discutir, mas eu falei assim, não vou discutir com ela. Acho que talvez por ela ser do centro, né? Eu falei, não vou discutir com ela, porque eu faço o evangelho lá, como é que eu vou... Intimamente pensei comigo, como é que eu vou encarar com ela depois lá, né? Eu falei, não, você tá certa, você tá certa. E a pessoa insistia, querendo que eu desafiasse ela. Não, eu falei, não, você tá certa, você tá certa. Aquela raiva foi gerando dentro de mim, foi gerando dentro de mim. Não, eu falei, não, você tá certa. Parou, a postagem acabou por ali. O que aconteceu no dia seguinte? Me senti muito melhor do que se estivesse ganhando discussão. Muito, mas muito melhor. Então, se você vê hoje, já não discuto mais no Facebook momentaneamente, né? Não sei. A gente não é nenhum santo, mas assim, a gente percebe que aquilo me fez bem, me fez enxergar um lado que eu queria ter razão, eu não queria ter paz. Então, você argumenta. Se a pessoa perguntar, você fala o que você acha. Se a pessoa discordar, você pode falar mais uma vez. Se a pessoa estiver fechada para o aprendizado, aceita, você está certo, eu estou certo, e, pô, partimos para lá, né? Então, é mais ou menos assim que a discussão funciona. Né? Você vê que é inevitável, você não vai mudar a cabeça da pessoa, aceite o jeito que a pessoa pensa e fazer o quê? Vamos à luta, né? Mais ou menos isso. Oswaldo, só para lembrar também, o pessoal que está assistindo, que se quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta aqui que no final a gente responde, tá bom, pessoal? Pode falar, Oswaldo. Então, só para encerrar nessa parte, a gente voltar ali no Evangelho, não que não seja o Evangelho que a gente está falando, mas é mais ou menos isso mesmo, né? Quer dizer, para a gente ter paz, a gente vai ter que parar de brigar, de ter razão, né? Eu tenho a minha convicção e acabou. Não preciso me impor isso aos outros. Como a gente falou, como ensinamento, né? Dentro de uma aula de evangelho, você fala certas coisas. Mas no dia a dia, como a gente falou, é um aprendizado que a gente falou de desenvolvimento mediúnico, de aperfeiçoamento mediúnico, é eu saber o que me faz bem, que a gente falou. Eu dormi tranquilo lá, que eu não briguei com ninguém, que eu evitei uma briga, que eu evitei uma discussão, e acordo no outro dia feliz da vida com isso, né? Do que voltar aquela pessoa de ontem, vai continuar a briga e o coração bate mais forte Eu não de iria mudar o novo. pensamento dela e ela não iria mudar o meu. Qual que seria o final dessa história? Seria uma desavença total, né? Uma Sim. discussão feia mesmo em rede social, pública, que não levava a nada, né? Então, certos momentos, não tem como você impor o que você acha que é certo. E outra, eu acho que é certo, mas a certeza definitiva, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Você já pode ter sido de direita, pode se ter tornado à esquerda e pode voltar. Você não sabe qual que é o certo, qual que é a perfeição, qual que é o modelo ideal, né? A única coisa que é imutável são os ensinamentos de Cristo, né? Se a gente caridade, bondade, prática do amor, isso é imutável. Se você colocar isso em tudo o que você faz na vida, no seu serviço, no seu esporte, na sua convivência com seus vizinhos, com seus empregados, com o seu patrão, você vai ser mais feliz e vai ter uma vida que vai sorrir mais para você. Não é isso? Que você falou é ensinamento de Jesus. Nós vamos chegar num capítulo aí, né, que ele fala disso, né, que antigamente ele até cita uma boa parte do Evangelho, ele cita o duelo que tinha antigamente, né, que as pessoas, por uma coisa que a outra falou, tinha que ir para a rua, um matar o outro com espada, um matar o outro com a arma, para mostrar que um tinha razão e o outro não tinha, quer dizer, acabou isso, né, não precisa, na verdade, mais disso. Então, quando a gente aprender de verdade o ensinamento de Jesus, né, que você falou, você não vai brigar, a pessoa tá, beleza, tudo bem, e é melhor eu que vai embora tonto e com a cabeça tranquila do que você ter a razão e arrumar uma confusão, que a gente fala assim, né, que pode gerar em morte, né, tirar a vida de uma Para pessoa. você ver que como a gente ainda vive numa civilização ainda com certos instintos animais, você vê que o Código Penal atenua crimes
passionais, né? Se você, por exemplo, pega sua esposa traindo, você comete um crime, é um atenuante. Se você se você mata porque a pessoa te traiu, é atenuante e muitas vezes vai a júri popular e você é inocentado. E agora, olhando isso para o lado espiritual, você não perdoou, você praticou o mal e você vai levar uma dívida espiritual, às vezes, por várias e várias encarnações. Então, você vê como que nós achamos o bobo, né? Ou melhor, né? Em linguagem mais... o corno manso, né? Que as pessoas falam, que é aquele que aceita, aceita, toma a decisão dele, volta com a esposa ou separa, mas não pratica a violência, esse sim será muito mais feliz consigo mesmo por dentro do que se ele cometer um crime, se ele só para ficar bem visto com os ignorantes, né? Com as pessoas ignorantes que pensam como ele, que tem que lavar a honra com sangue. Então você vê que como a gente vive ainda no mundo com certas coisas primitivas ainda, né? Você falou das reencarnações, e a gente sabe que as reencarnações, né, elas vão acontecer dessa forma. Cada coisa que eu faço errado, eu vou ter que retornar com as pessoas com quais eu tive problema e fazer de novo. Para não perder, né, o fio da meada, a gente falou aqui, você leu o trecho aqui do capítulo 1, Jesus fala assim, eu vou repetir, né? Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido completamente até o último J e o último ponto. Então, o que ele quer dizer? Que existe uma lei e ele usa o termo céu e terra, mundo espiritual e mundo material. Se existe essa lei de Deus e ele usa o termo J, J era uma, segundo eles, era a última letra do alfabeto dos hebreus, né, em hebraico, e o ponto, né, que ele diz, até o último ponto. Então, existe uma lei de Deus, é isso que ele quer dizer, ele não veio destruir lei, ele veio dar à lei um entendimento. Que entendimento? Que existe a reencarnação, que existe a lei de ação e reação, de causa e efeito, e que cada coisa que você causa, né, ela tem um efeito, que é preciso reparar. Então, ele fala assim, por isso que a gente vai ficar muito tempo indo para o mundo espiritual, voltando para o mundo material. Ele fala assim, o céu e a terra não passarão. Eu não sairei desse vai e volta mundo espiritual, mundo material, enquanto eu não entender a lei e não resolver isso. Quando eu cumprir essa lei, ou seja, o que Deus quer da gente, que a gente aprenda, que a gente perdoa, que a gente ame, eu não vou para mundos mais elevados, eu continuarei nesse céu e terra, né? O céu e a terra não passarão até que essa lei seja cumprida em tudo aquilo que ela existe. Esse é, na verdade, esse capítulo, eu não vim destruir a lei. Mas como você disse, para a gente entender essa lei, eu preciso conhecer o que Moisés falou, plantou uma sementinha. Isso. Depois, o que Jesus falou. E o que hoje o Espiritismo traz? O que o Espiritismo traz? O entendimento da lei de Deus ensinada por Jesus, mas que hoje eu posso entender de forma melhor, porque eu tenho a inteligência mais elaborada e eu tenho o que a ciência, que nós vamos ver a aliança da ciência com a religião, que faz parte desse capítulo, que a religião fala de Deus, mas a ciência vai tentar explicar a reencarnação, ensinar muitas das coisas. Então, há necessidade de a gente conhecer. Por isso que hoje o Espiritismo vem e com a ciência avançada e com a nossa inteligência evoluída, a gente consegue entender muitas coisas que Jesus falou. Então, você falou aí da parte desse capítulo que fala da aliança da religião e da ciência. E é bem interessante porque antigamente, né, as outras religiões mais antigas, elas andavam separadas. Então, se a ciência dizia alguma coisa que ia contra o que alguns interpretadores do Evangelho achavam que era o certo, aquela pessoa que era o cientista era tido como um herege, né? Era excomungado da igreja porque estava indo contra, segundo ele, o que Deus tinha falado. Mas Deus nunca falou, por exemplo, que a Terra era plana.
Não, Moisés nunca falou isso, né? Moisés nunca falou, Jesus nunca falou que a Terra era plana. Agora vem Galileu Galilei, fala que a Terra é redonda e a igreja se revolta com isso, né? Então você percebe que existe um choque de interesses de quem tem o conhecimento, eu sou melhor porque eu tenho o conhecimento. Então você tem que vir perguntar a mim as coisas e não o cientista, né? Você vê esse enfoque até hoje, né? Nessas discussões políticas, de pessoas discutindo a religião é o certo ou a ciência é o certo, né? No centro mesmo, a gente, nessa época de pandemia, tinha muitos que falavam, não, você tem que ficar aberto porque lá eu estou protegido por Deus, não vou pegar coronavírus. Agora você fala assim, o que protege ali do coronavírus? Tem alguma... É físico isso? É material? Então, a religião e a ciência têm que andar junto, né? Se a ciência está mostrando que tal coisa vai acontecer, porque é a lei da matéria, né? E junto com a lei de Deus. A lei de Deus é aquele negócio do amor, da caridade, do perdão, da misericórdia. A lei do homem é a materialidade, é a ciência, né? Não é Adão e Eva, é o espermatozoide ali no óvulo que vai produzindo várias células e o embrião acontece, né? Não existe nada, a ciência e a religião têm que andar junto, né? E é isso que fala nesse primeiro capítulo. Você falou aí dessa coisa, né? Você sabe que tem dirigentes de casas espíritas que pensam isso, né? Você não tem fé? Você não acredita em Deus? E, e é assim, se pega e fala assim, então por que eu acredito em Deus e nada vai acontecer comigo? Eu atravesso a frente de um trem, a frente de um carro em movimento, né? Você está colocando sua vida em risco. E isso é responsabilidade, né? Então não é porque Deus é poderoso que eu vou à casa espírita rezar, vou reunir todo mundo que está lá e não vai acontecer nada. Por que que não vai acontecer? Né? O que você é melhor? Você, na verdade, está desafiando uma lei, né? Chico Xavier, né? Pessoa mais espiritualizada que ele, tinha tanta doença física, né? Tinha problema nos olhos, na coluna, tudo, até em certo ponto no filme ainda, antes de tudo que aconteceu com o João de Deus, né? Uma mulher ela pergunta a ele, por que você não vai tomar um passe com o João de Deus para ver se não cura essa sua visão, essas suas dores na coluna? Ele falou assim, não, eu vou a 4, 5 médicos, né? Então, quer dizer, dor física é física, coluna é coluna, né? Se você pede espiritualidade para tirar a dor da sua coluna, ele vai te indicar um bom médico, se possível, se a ciência estiver desenvolvida a ponto de tirar essa dor física, esse médico vai tirar, né? Então, isso assim funciona a espiritualidade. Quanto tempo nós temos, Fábio? Não aparece aqui, Oswaldo. Não aparece aqui. Aparece não, quando então falta tá. 2 minutos. Aparece quando falta 2 minutos. É que chegou uma pergunta aqui, não sei se a gente responde. Vamos responder. Está escrito assim, pode. sobre lixo emocional, sentimentos, acho que é Adriana Pedroso. É minha funcionária. Sobre o lixo emocional, sentimentos, né? Eu que citei, na verdade, isso. Como posso trabalhar para não sentir aperto? E ela pôs o coração, deve ser aperto no coração. Ela colocou gratidão desde já. Na verdade, é tudo isso que a gente falou, é evangelho, né? É conhecimento. Por que estou sentindo aperto, né? Qual é o lixo que eu estou jogando? Eu estou remoendo coisas, eu estou ressentido com coisas. Uma das coisas que a gente vai aprender, e é difícil, vou falar que é difícil, precisa de persistência, precisa de bastante estudo, mas a gente dá muito valor pelo que as pessoas falam, a gente dá muito valor, né, o que as pessoas pensam da gente, e quando alguém magoa a gente, faz alguma coisa, a gente se ressente, né, e lógico que quando a gente não descobriu, né, o objetivo da vida, a gente sente esse aperto no coração e sente também quando as pessoas nos magoam, quando as pessoas nos fazem mal. Então, um jeito de fazer é trabalhar essa emoção, né? Se possível, se precisar, ajuda de psicólogo, de terapeuta e estudo do evangelho, entender por que está sentindo desse jeito, o que está me levando a sentir, né? Tentar perceber o motivo que está levando esse aperto. Quando que eu sinto isso? Em que momento? Em que conversa com alguém? Quando alguém fez alguma coisa? Na verdade... Né? Que dispara isso na pessoa. Às vezes é um momento de ociosidade, né? Então você teria que pegar esse momento de ociosidade, fazer algum trabalho voluntário, de caridade.
às vezes é uma discussão, evitar ir em certos lugares que provém assuntos que possam vir a tornar essa discussão. Às vezes é trabalhar a espiritualidade, né? Que a gente falou, que é fazer mais oração, fazer um evangelho do lar, frequentar uma casa espírita. Então, identificar primeiro o que traz esse lixo dentro dela e, a partir do momento que ela identifica isso, evitar a princípio. E esse lixo que entra dentro dela, procurar tirar esse lixo, perdoando, né? Perdoando as pessoas, enxergando as pessoas não como pessoas malvadas, né? Que fazem mal a ela, e sim como pessoas de pouca evolução. Pessoas que talvez estejam fazendo mal a ela porque não tem a evolução ainda tal quanto ela tem, e orar por essa pessoa, porque provavelmente nós já fomos em outras encarnações pessoas ruins, já podemos ter sido criminosos, podemos ter sido, né, assassinos, ladrões em outras encarnações, e Deus nos deu mais chances e chegamos a ser a pessoa imperfeita que somos, mas melhores do que antes. Então, enxergar o seu oponente, o seu inimigo, né, como uma pessoa não ruim, e sim uma pessoa de pouca evolução, uma pessoa que ainda está em desenvolvimento, que ainda vai ter o start de se melhorar como pessoa, e talvez nessa vida peça perdão, ou talvez em próximas vidas, e por aí vai. Importante é ela perdoar. Autoconhecimento, eu acho que é o mais importante, é conhecer por que chega a esse ponto, né? E depois que a gente falou, ir buscando o que está incomodando, né? Seja trabalho voluntário, mas principalmente conversando com as pessoas, estudando evangelho, entendendo, né, a forma de agir. Então, quando a gente se conhece, fica mais fácil, na verdade, de agir. Acho que está no finzinho aí, né? Não está dando aqui para mim ainda os 2 minutos. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala em evangelho, né, é meio chato a palavra evangelho, você já pensa para mim, pelo menos a minha visão, né? Minha visão, criado como um católico que não gostava da igreja, né? Me tornei um agnóstico. Falo em evangelho, já penso naquelas palavras, aquelas frases com palavras difíceis, ditas por padres que falam com um sotaque típico de padre chato, né? E, assim, o evangelho tem que ser estudado em casa, principalmente para ter uma conversa como a gente está tendo aqui. Colocar casos práticos, né? Causos práticos, e você vê aonde aquele evangelho se situa naquela situação. A gente citei várias situações minhas aqui, né, particulares, para não expor situação de outras pessoas que conversam com a gente, mas assim, não para dizer que eu melhorei, que eu me tornei tal coisa. Foram coisas que aconteceram na minha vida que teve um start e eu mudei. E como existem várias coisas ainda que eu não percebo, né, que eu vou melhorar ainda até o fim da minha encarnação. Então, o evangelho é interessante assim, né, tendo sempre, lógico, alguém que possa elucidar, traduzir o Evangelho de Cristo para uma linguagem mais atual, mais didática perante a nós, colocarmos no nosso meio e, a partir de então, a gente trabalhar esse Evangelho de uma maneira tal que a gente consiga colocar ele em prática na vida. Quando você fala bem-aventurados os que são misericordiosos, a pessoa não sabe o que é misericórdia, não sabe o que significa bem-aventurados, se torna uma coisa chata, entediante, você escutar o padre ler aquele trecho do Evangelho. Agora, se eu falar assim, felizes aqueles que perdoam, quer dizer a mesma coisa. E você destrincha aquilo e mostra que quando você perdoa, como eu disse aqui, né, nós dissemos aqui, quando você perdoa, você se torna uma pessoa mais feliz, é muito mais gratificante, é muito mais interessante, né? O Evangelho é isso, né? O Evangelho praticado, o Evangelho sentido dentro da alma. Você falou aí da utilidade, né? Quando a gente se sentir útil, mas útil de voltar para casa e falar assim, nossa, eu ajudei aquela pessoa com essa palavra, nossa, a pessoa agradeceu aquilo que foi falado, e na verdade isso que nós estamos fazendo aqui, né? Quando a gente conversou para iniciar isso, na verdade não é para a gente falar de espiritismo, para dizer se a gente conhece ou não, né? De espiritismo, e sim que as pessoas tenham oportunidade de conversar isso, né? Que você falou, muitas não gostam de ir no centro espírita. A gente sabe que vai demorar muito para você juntar pessoas dentro de uma casa espírita enquanto não tiver vacina
o coronavírus, e que nem fala assim, esse canal, né, a gente vai tentar, na verdade, fazer isso, né, de trazer isso, né? A gente ia estudar o capítulo 1, a gente falou pouco dele, mas quanta coisa a gente falou aqui, que a gente falou que vai ajudar, né, que essas pessoas consigam entender isso, né? Isso, Primeiro dia hoje, talvez, para muitas pessoas, mas quando virar um vício, né, disso, de escutar essas palavras que você falou, de entender por que Jesus quis dizer dessa forma, o que ele falou com isso, né? E não ficar aquela coisa maçante de que a religião me obriga a ser isso, aquilo. Não, religião, o espiritismo principalmente, ele não obriga ninguém a nada. Ele dá o conhecimento para que a pessoa usufrua dele e fala, não, isso é bom para mim. Isso eu vou usar. O que, que eu quero para a minha vida? Paz. Então, eu vou partir de hoje buscar paz. Como que eu vou buscar paz? Me entendendo, não entrando em conflito, tentando não valorizar, porque às vezes a gente valoriza muito o que as pessoas falam, né? Você é feio. Eu não sou obrigado a me sentir feio. As pessoas podem querer. Eu não preciso carregar isso. Ah, você é burro. Não, eu não preciso carregar isso. Eu preciso ter claro o que eu sou, para que o que as pessoas falem, eu falo a verdade, né? Você falou verdade, mas eu não preciso entrar nessa. então, Aí eu tenho e paz. assim, existem maneiras, às vezes as pessoas vêm conversar com a gente, né? Não porque a gente é espírita, nada disso, com qualquer um, né? Vem pedir um conselho, vem desabafar, e às vezes as pessoas não são espíritas. Então a gente não pode ficar falando, ah, não seja assim que isso vai trazer espírito ruim, não faça assado porque você vai se sentir mal, você vai guardar coisas ruins dentro do seu coração, e isso é uma lei de causa e efeito, você lá na frente você pode pagar por aquilo que você está fazendo hoje. E eu sempre falo assim, existem várias maneiras de você falar com várias pessoas. Então, por exemplo, se eu converso com um ateu e a pessoa tem pensamentos negativos, pensamentos suicidas, pensamentos ruins, eu adoro a palavra energia, né? Porque energia todo mundo entende, né? Existe. Daí você fala assim, pense em coisas boas que você vai atrair energias boas, né? Daí você dá exemplos. Quando você encontra uma pessoa que você não gosta, você não sente uma energia ruim? Ah, sinto. Mesmo sem ter falado com a pessoa, sinto, né? Se você vê ela do outro lado, na mesma calçada que você desvia para não sentir essa energia. Então, você vê que existem várias maneiras de você explicar. Não precisa ficar falando em médium, em Deus, em Jesus, né? Se você assiste uma palestra de coaching, né? Eu assisti uma esses dias, ele falava assim, qual que é o segredo da felicidade? Ele falou assim, é achar uma profissão que a sua profissão traga diferença ao mundo para você se sentir útil. Se o dinheiro traga ou não, independe, mas você fazendo isso, você vai ser feliz. O que ele estava querendo dizer? Você ter uma profissão que traga diferença ao mundo. É você praticar caridade. Você ter uma profissão que você ajude a outra pessoa, né? Então, ele falou de uma outra maneira apenas, né? Ele falou, trabalhem para a felicidade do outro e você vai se sentir recompensado, você terá recompensa. E aquilo é prática da caridade. Uma pessoa que lida com pessoas de várias religiões e às vezes pessoas que nem têm religião. Então, livro de autoajuda fala a mesma coisa que o Evangelho de Cristo, né? Só que às vezes com uma visão um pouquinho mais material, né? Para você adquirir mais bens materiais, e não a felicidade no outro mundo, né? Como nós pregamos. Mas a felicidade, né? Se você entender Deus, entender que existe um mundo superior, aqui nós estamos só de passagem, você vai querer adquirir tesouros nos céus e não na terra, né? Não que seja errado você querer bens materiais aqui também, porque você está numa passagem terrena e você merece os frutos do seu trabalho, desde que sejam honestos, mas não focar no supérfluo, né? E sim naquilo que te traga felicidade. Na verdade, a gente fica buscando, às vezes, né, aposentar para poder trabalhar pelos outros, né, ganhar na loteria para trabalhar pelos outros. Mas você fala assim, né, nesse ensinamento que você deu agora, quer dizer, eu preciso trabalhar, eu preciso do dinheiro para o meu sustento, para minhas coisas, isso não é errado, o trabalho e sim, Deus criou o trabalho para nós, para a evolução da nossa inteligência, mas o trabalho não precisa ser algo ruim, né? Eu posso fazer essa caridade no trabalho, com as Claro. pessoas que trabalham comigo.
chegar feliz da vida, mesmo que às vezes a vida não seja boa, mas ninguém tem culpa, das vezes, das coisas que você está passando. Então, chegar com alegria, cumprimentar, bom dia, né? Falar, mesmo com problema, e usar o trabalho também para fazer caridade, porque a caridade não é só dar coisas aos pobres. Caridade é você ouvir, né, a pessoa que está do seu lado, saber o que ela está passando, ter a sensibilidade de perceber por que ela está daquele jeito hoje, por que ela é assim, e abordar de uma forma que você possa ser útil mesmo no seu trabalho, seja ele qual for. Capítulo 16, segundo o Espiritismo, né, um exemplo que você sempre deu e eu copio você até hoje. A gente fala de Antônio Hermílio de Moraes, né, que foi um milionário que viveu com muito dinheiro e que fez caridade na medida do possível. Tem até uma passagem que tem um vídeo no YouTube que ele diz, né, fazer caridade na minha situação é muito fácil. Você sacar um talão de cheque do bolso e fazer um cheque aí de milhões de reais, isso é muito fácil. Ele não vai sentir diferença nenhuma. O que ele fazia para fazer a diferença? Fora gerar empregos e tratar os seus empregados de uma maneira digna, que até hoje, né, quem trabalha na CBA se acha o emprego dos sonhos da região aqui é trabalhar na CBA, né? Por mais que você trabalhe dentro da sala forno, o sonho do peão aqui, da pessoa de pouco estudo, é trabalhar na CBA. Por quê? Porque lá era bem tratado. Então, você vê que ele se dedicava o tempo dele aos serviços sociais, como a beneficência portuguesa, né? Acordava 5 horas da manhã, se dedicava até 7 horas da manhã para a administração do hospital e por aí vai, né? Você vê que não precisa você ser pobre, desapegado de tudo para fazer a diferença. Oswaldo, 1 minuto e meio. Pode fazer suas explanações finais aí. Então, só nisso que você falou é interessante, né? Que nem falou, uma pessoa que tinha dinheiro, mas que usou esse dinheiro para beneficiar as pessoas, dando emprego, não dando esmola, mas dando emprego, ensinou os filhos a serem assim, né? E só fez, na verdade, coisa boa. Então, quando a gente achar no próprio trabalho da gente, seja ele qual for, um objetivo de ser melhor e de melhorar as pessoas, com certeza a gente está no caminho certo. É isso aí, então, pessoal. Agradecendo aqui a visita aqui de todos aqui, da minha tia Terezinha. O pessoal pode fazer pergunta, tá? Faça igual a Adriana aqui, façam pergunta, que pra gente é até legal. Rosana, do Centro Espírita, meu pai, minha mãe, Francine, mesmo, tá vendo? A Francine é de religião Umbanda, qualquer hora a gente faz uma live aqui com ela para ela explicar também a visão dela da Umbanda. Interessante a gente saber não ter pré-conceitos contra as religiões, por isso a gente tem que saber os conceitos de todas as religiões,